A gente vai começar uma nova etapa na matéria, que é para fazer todo o sistema de telecomunicações, a gente tem que falar de espectro de frequência. Na semana passada nós falamos sobre isso, né? E esse conceito de frequência, né, é importante para conseguir entender todo o funcionamento dos sistemas de telecomunicações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre frequência, né? E basicamente a gente vai falar sobre sinais, como ficam os sinais, né, em frequência. A frequência, na verdade, teoricamente falando, né, ela é um sinal que teoricamente ele não existe. Não existe. Né? Porque quando você faz a medição de uma energia, por exemplo, aquela tomada elétrica ali, você sabe que está com 60 Hz, né? Quando você está fazendo aquela medição ali, você está vendo, na verdade, está pedindo tensão no tempo. Né? Então, um ciclo, ele vai ter 1 sobre 60 ali. Você sabe que a frequência é 60, porque na verdade você sabe que o ciclo tem 60 Hz. Né? O ciclo tem 1 sobre 60, aí você calcula e vê que é 60 Hz. Aquele sinal ali não é um sinal do espectro de frequência do sinal da tomada. Então, para você fazer isso, né, você achar a frequência do sinal, ou seja, o que a gente chama de espectro desse sinal, né, você, teoricamente, você tem que fazer um cálculo, né? E esse cálculo Então, na verdade, gente, o sinal na frequência, ele teoricamente não existe, né? Quando você fala assim, o espectro, na verdade, é uma coisa meio que incalculável, né? Quando você usa algum equipamento para fazer essa medição de espectro, ele necessariamente tem que calcular o certo de Fourier. E ele usa métodos numéricos e calcula o que a gente chama de FFT, que é a transformada rápida de Fourier. Tá? A transformada rápida de Fourier é um método, é um algoritmo, né, matemático que você faz a série de Fourier de forma computacional. Você calcula ela de forma computacional. Quando eu ministro aula de processamento de sinais, a gente explica como se converte, faz essa programação, né? Esse algoritmo. Explica como é que funciona esse algoritmo. Então, eu vou trazer um osciloscópio, se o bom Deus me permitir, né? Trago um osciloscópio para vocês e mostro que o osciloscópio digital, ele tem essa funcionalidade. Ele faz o FFT, mas ele está fazendo isso através, porque como é um osciloscópio digital, ele calcula, né? Ele faz uma amostragem do sinal no tempo e calcula domina a frequência. O espectro e coloca para você ver. Então, na verdade, a cotagem do espectro, na verdade, é uma coleta de dados, uma conversão do sinal utilizando a série de Fourier através desse algoritmo que é o FFT. Então, o FFT é um grande algoritmo, né, que tenta fazer a série de Fourier de forma rápida, porque a série de Fourier, na forma computacional, ela demandaria um custo computacional muito grande, pela quantidade de contas que ele tem que fazer, de multiplicações e somas que ele tem que fazer. Então, foi feito um algoritmo que otimiza essas contas de forma tal que a série de Fourier, às vezes você vê o FFT, a impressão de que você está dando é que você não está fazendo um processo de cálculo. Ele está pegando o sinal na ponteira do osciloscópio e está mostrando para você. Mas não é isso que está acontecendo. Ele, na verdade, está jogando o sinal lá dentro, está fazendo o cálculo direto lá dentro. Tá? E, como eu falei para vocês, se vocês tivessem aula de processamento de sinais, eu mostraria para vocês como é que se processa esse cálculo. Mas não é o caso aqui. Então, no caso aqui do espectro, a gente vai se limitar a ver como fazer essa passagem, né, do sinal no tempo para a frequência através da própria série de Fourier, que é uma forma manual, né, matemática de resolver esse problema, certo? Então aqui você tem uma senoide, né, aqui
aqui com um período de meio segundo, né? Essa onda tem 2 Hz, você sabe que tem 2 Hz, e tem uma amplitude de 2 volts. Então você tem esse aqui é o que eles chamam de sinal no tempo. Ele está com sinal no tempo. Então aqui a gente define o ciclo, né? No caso a gente tem 2 ciclos daquele sinal. O período, né? No caso nosso lá era meio segundo. A frequência em hertz vai ser o inverso do período. A fase, que naquele caso lá, se você estiver falando em cena, a fase é muda. E a amplitude, que é ao valor do valor de picos, né? Então, no caso daquela onda lá, essa aqui é a definição dessa onda senoidal. Então, toda onda senoidal, né? No caso que eu estou apresentando no Luciano, é descrita como dessa forma aqui. Então, aqui você pega no seu gráfico lá o VD, 2πf é a frequência, e aqui é a fase. Tá? No caso lá, nossa amplitude é 2 volts, nossa frequência é 2, né? E a nossa fase é 2. Aquele cara não. Aqui então meu ciclo 2 períodos, período de 0 a 5, frequência de 2 Hz, amplitude de 2 volts. Sendo de 4π, como a frequência é 2, né? No dia 2, a gente vai ter essa equação aqui, uma equação da nossa onda aqui de cima. Então, vamos lá de cima. Essa onda aqui. Daquela lá, a expressão no tempo daquela onda que nós vimos anteriormente. Então, peguei aqui a fórmula geral, essa aqui é a fórmula geral do ciano, e aqui a gente vai ter a nossa onda senoidal. Então aqui tem uns exercícios, mas eu vou passar isso aqui, depois vocês façam o que quiser fazer, tá? Quando a gente fala em espectro, quando fala em espectro, a gente tem que, aquele sinal que vocês viram lá em cima, né? Ele passa a ter essa cara aqui, tá? Quando você fala em espectro de frequência, faz sentido, na verdade, que você fale de 2 gráficos. Então quando você fala daquele gráfico no tempo, então aqui na frequência a gente vai ter 2 gráficos, um de amplitude e outro de fase, tá? Então quando você fala de espectro de frequência, você tem 2 gráficos, ao invés de um você não tem um lado. Nós vamos ver aqui que como a onda senoidal ela é uma onda perfeita, vamos dizer assim, uma onda completamente perfeita, ela não possui, né, vocês já devem comigo escutado falar de harmônicos, né? Então a onda senoidal ela não possui, ela não possui harmônico, ela só tem uma frequência que a gente chama de frequência fundamental, que é a frequência do sinal que está ali. A gente vai ver outros sinais aqui, que eu estou falando sobre 7 Fourier, e vocês vão ver que os sinais, não sendo senoidais, eles são sinais que possuem harmônicos. E os harmônicos são ondas senoidais. Então a gente vai fazer uma distribuição de espectral aqui, e vocês vão ver que esse sinal ele possui harmônicos da frequência fundamental. Então, vou dar um exemplo prático que vocês veem às vezes no dia a dia, né? Principalmente vocês que trabalham nessa terra. A
A gente tem, na CTF, eu falo, o Ramon conversa lá, né? É a parte de energia da CCM lá. A gente tem lá na CSN, a gente tem a legislação da nossa rede, que é de 60 Hz, né? E a Light, né, ela cobra uma multa, né? Se você tem uma quantidade de harmônicos, né? Fator de potência e quantidade de harmônicos, que você joga na rede que sejam problemáticos. E até mesmo, para a própria CSN, dependendo do harmônico, da quantidade de harmônicos que você produz, pode ser um prejuízo para a própria energia da CSN. Acaba causando problemas na própria energia da CSN. Então, lá na CSN, e talvez o Luiz, né, tenha mais contato com isso, né? Mais contato com isso, porque você trabalha na parte de potência de energia, né, depois não sei se o Paulo deve trabalhar nessa parte, mas você deve ter visto vários alunos trabalhando em alguns lugares que estão com bancos de capacitores. Vários lugares, né? O LTQ, você sabe qual é a frequência que ele filtra? Não, tem bastante tempo. Então, 60 Hz, quando você retifica, né, um driver de corrente contínua, ou seja, você tem um driver de corrente contínua e retifica a onda, né, você pega a onda sinusoidal, né, e faz usa um conversor de corrente contínua para gerar o motor, por exemplo, no LTQ, como você falou, né, utiliza quente, né, que na verdade o motor de corrente contínua ele varia a velocidade em função da tensão, né? Então a tensão média, né, você muda, não sei se você tiver o diretor de potência, então você varia a tensão, né, de acordo com o ângulo de disparo da senoide, né, e aí você gera, dependendo do disparo, essa senoide ela fica cortada em determinados trechos, ela não fica pura, né? Então essa aqui seria a onda fundamental. E ela, quando você faz qualquer corte, qualquer tipo de corte, né, como por exemplo um retificador de onda completa, que gera onda. Então, é como se você visse essa onda com uma suavidade, essa suavidade dela é tão harmônica que ela só tem um único harmônico, que é ela própria, a fundamental, que a gente chama de frequência fundamental. Tudo que tiver algum tipo de corte nessa onda aqui, passa a ter harmônico, tem um harmônico. Tá? Então a sua televisão, todo o equipamento eletrônico, né, tem retificadores, né, que possuem retificadores, acaba gerando harmônicos. Né? Só que como esses harmônicos, quando são no nível muito alto, ele acaba gerando prejuízo para a própria rede, né, vamos ter prejuízo de vezes até ruídos nos equipamentos que nós temos, né? Antigamente a gente tinha aquele filtro de linha, né? O filtro de linha que a gente usava, né, para filtrar esse tipo de coisa. Então, quando eu te falei harmônico, só para vocês entenderem, eu vou falar o seguinte: não existe o harmônico 1. O harmônico 1, na verdade, é a onda fundamental, que a gente chama de onda fundamental. Então, na casa da nossa rede ali, né, 60 Hz é a nossa onda fundamental. Então, aí depois dessa frequência, aí nós começamos a falar dos harmônicos. Então, o segundo harmônico é 120, que é o dobro. Então, 60, 120. Terceiro harmônico, multiplica por 3. 3 vezes 60, 180. Então, o terceiro harmônico da rede elétrica é 180. E assim vai. O quinto harmônico, 5 vezes 60, 300 Hz. Então, lá na CSN, eu não lembro de cabeça, se você pudesse verificar lá depois, até você, paixão depois, eu acho que o banco de capacitores do LTQ é quinto harmônico que ele filtra. E eu acho que o LTF é terceiro harmônico. Tá? Então ele cria bancos de capacitores em alguns equipamentos para justamente, né, já teve incêndio, não sei se o LTQ teve um incêndio lá. Então esses bancos de capacitores eles são justamente para filtrar, para segurar a energia da CSN, desses equipamentos que geram muito tamanho. Nossos motores são muito grandes, nosso mundo do LTQ, então a gente acaba sendo, ele está na linha, né, da energia da CSN e acaba filtrando esses harmônicos. Então você gera um filtro, né? Que o próprio motor ele acaba sendo um indutor, né? O motor é o indutor e o capacitor é o próprio capacitor. Então você acaba gerando ali gera alguns componentes elétricos ali, né? Que geram essa ressonância, fazendo com que essa frequência ela seja a gente cria um filtro que a gente chama de filtro aí, rejeita que corta esse dado e joga isso para a rede, para a terra, tirando esse harmônico da rede, tá? E mantendo 60 Hz, que talvez o que a gente deseja. Então, no caso nosso,
quando a gente fala da rede elétrica, né, a gente vai ter uma amplitude e uma frequência, que no caso a nossa frequência lá é da rede 60. E a nossa amplitude é o quê? A nossa amplitude é, vamos botar na tensão da nossa casa, 127 vezes raiz de 2, né? Que é a tensão de pico da rede elétrica. Então, nossa tensão de pico da rede elétrica é 127 vezes raiz de 2, que é 171, 170, alguma coisa. A fase, embora tenha colocado aqui, é muito pouco usado, embora seja teoricamente correto você falar na fase, né? Ou seja, correto você falar na fase, no gráfico, tem que ter os dois. Só que a fase é como se você ficasse assim, pô, eu estou numa 60 Hz. Ela chegou agora, chegou um pouquinho antes, entendeu? Não vai. Às vezes não afeta o conceito que você precisa para definir, por exemplo, um sinal de rádio. Por exemplo, se você está recebendo, como acontece às vezes no TV, né? Eu estou recebendo um sinal um pouquinho antes de você, isso vai acontecer. A fase, ela, na verdade, vai representar que você vai chegar um pouco depois ou um pouco antes do sinal. Então, na verdade, para a gente, telecomunicações, o que mais importa é o espectro de amplitude, um pouco menos o espectro de fase. Tá bom? Também tem outros exemplos, não vou botar esse primeiro não. Vou entrar mais na série de mesmo. E aí eu faço um MATLAB ali para vocês verem. Então, essa é uma sinoidal, né? E o incrível para isso é o seguinte: quando você. O que é série de Fourier? A grande vantagem da série de Fourier. Quando você tem que escrever de forma analítica uma onda quadrada ou uma onda triangular, como é que você escreve isso? Porque quando você escreve, isso aqui é a forma analítica, né? Isso aqui é a forma analítica. Isso aqui é a forma de onda, isso aqui é a forma analítica. Vamos dizer assim, nós temos, teoricamente, né, aqui no nosso conteúdo aqui, três formas de escrever essa onda: a forma analítica, a sua forma de onda e o seu espectro, como vocês viram anteriormente, a gente falou anteriormente. Só que você pega uma onda quadrada, como é que você vai escrever uma onda quadrada? Não existe o sino, a gente sabe que é o seno, né? Mas quando você escreve uma onda quadrada, até nos programas de matemática, né, como MATLAB, tá? O Scilab, né? Eles vão escrever isso aqui no square. Mas isso não é uma matemática padrão, isso não existe. Não existe uma onda chamada square. Né? Não existe uma onda na matemática, se você pegar os livros de matemática, não existe uma onda square. Existe uma onda seno, existe uma onda cosseno, existem as propriedades trigonométricas, né? Mas não existe uma onda seno. Então a série de Fourier, ela veio a fazer com que nós pegássemos as ondas, que a gente teoricamente não tem definição matemática, e conseguisse escrever ela de forma analítica, né? Então essa é a grande vantagem da série de Fourier. Você consegue escrever uma onda que teoricamente não tem uma equação que você consiga escrever olhando para ela. Vou escrever essa equação aqui, não é? Nós escrevemos no seno, não consigo fazer isso. Mas a série de Fourier, ela consegue fazer isso. Isso é grande legal, grande lance grande vantagem da série de Fourier, você poder escrever isso. E a gente vai escrever essa equação, e quando a gente escrever essa equação, então, vamos fazer o seguinte: eu quero plotar esse gráfico aqui. Eu chego lá no MATLAB, coloco uma variável B, variável de tanto a tanto, ploto o seno, e aí ploto o Y aqui e mando plotar. E nós vamos plotar isso. Se vocês quiserem, plota ali agora no seno aqui para vocês, né? De acordo com a função que eu tenho aqui. Mas fazer isso por moda quadrada, moda triangular, como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer isso também. Tá certo? Mas a gente vai fazer através da sua série de Fourier. Que a gente vai primeiro vamos definir a série de Fourier, depois a gente vai tentar botar ela na prática e vamos tentar botar isso. E a gente vai ver que a série de Fourier, que é a grande definição do teorema de Fourier, eu vou repetir mais na frente, né? E é incrível, eu fico até arrepiado quando eu falo dela, que todo sinal periódico, ele pode ser representado por uma soma de sinos e cossinos. Ou seja, qualquer sinal periódico pode ser representado por uma soma de sinos e cossinos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, antecipadamente, eu vou antecipar um negócio,
que depois a gente vai calcular e a gente vai ver que vai funcionar. Olha essa onda aqui, isso aqui é um seno, tá? Agora esse cara aqui é o mesmo seno somado com um terceiro harmônico dele, só que uma amplitude de um terço. Vocês entenderam? Esse é um P. Esse cara aqui é 3P. Tá vendo? Então esse aqui é o terceiro harmônico. Se fosse 2 aqui, seria o segundo harmônico. Então esse aqui, sendo de P, um terço de 3P. Olha como é que essa onda começou a ficar parecendo com alguma coisa que a gente conhece. Aí eu vou somar mais uma. Aí o que acontece? Lembra que eu falei? Toda onda periódica pode ser representada por uma soma de senos e cossenos. Eu estou somando agora 2 senos. Vou descer mais e vou somar mais um harmônico. Estou somando que harmônico? O quinto harmônico. Olha que onda que ela está começando a aparecer. Eu não sei se eu tenho mais onda aqui, eu não sei, mas eu acho que não tem mais não. Mas o que está acontecendo aqui? Eu só somei 5 harmônicos. Só somei 3 sinais. E acredite, a gente vai provar que essa onda aqui, que vai ser só somas de senos e cossenos, isso aqui vai virar assim o quê? Uma onda quadrada. Uma onda quadrada. Você já viu isso aí, né? Você viu no quê? Giovanni. Então, isso aqui vai virar uma onda quadrada. Centenas de ondas. Então a minha ideia é que para aprimorar e devido ao receio de vocês, né, é que até as sexta-feiras de lugar eu vou dar aula sobre isso. Nas sextas. Que a gente não tiver discussão sobre projetos. Se tiver discussão sobre projetos, continua. Mas se não houver discussão de projetos, eu vou até passar alguns exercícios para vocês dessa matéria. E agora provavelmente eu vou usar alguma parte da aula de sexta-feira para fazer essas aulas de técnica, entendeu? Para poder agregar cada vez mais e você sair com mais base de conhecimento para uma futura prova e ao mesmo tempo, se faltar algum tipo de base que você não tiver anteriormente, a gente possa estar ajudando a acertar isso aí, tá? Então, eu venho sexta-feira agora, né? Porque nós só temos 2 aulas, né? Essa mais a próxima. Então, eu quero, teoricamente, se precisar essa sexta, nas notas, a gente consegue fazer mais exercício e mais falar. Porque, o que acontece? Essa TFUE, ela tem a prática dela é excelente. Para que ela serve é uma coisa que vocês vão usar para a vida. Por exemplo, eu resolvo o problema do CCN lá de vibração com o Sérgio Fourier. Eu vejo problemas com o Sérgio Fourier. Entendeu? Às vezes você vê um problema nos equipamentos lá com o Sérgio Fourier. Então é a ferramenta hoje, por exemplo, para quem trabalha com vibração na usina em qualquer lugar do mundo, é a Sérgio Fourier. Essa é a ferramenta, tá? Especialistas de Sérgio Fourier, de sistema de vibração, que na verdade tem que ter base de conhecimento. Obviamente tem gente às vezes que não tem a base da Sérgio Fourier, mas conhece porque na prática conseguiu ter que ter aquele conhecimento. Mas é interessante, né? Eu já vi algumas pessoas especialistas em vibração que não tem o conceito correto da teoria da vibração por falta de conhecimento da Sérgio Fourier. Fica falando de algumas coisas que você, pô, você está falando, está com a gente conhece, né, a Sérgio Fourier, né? Então é interessante porque isso aqui é bastante legal. A Sérgio Fourier, uma transformada de Fourier, é uma transformada, como uma transformada de Laplace, né? Você já usou a transformada de Laplace? Não? Essa transformada de Laplace é brava, porque a transformada de Laplace, a engenharia, se a transformada de Laplace não é engenharia, é praticamente. Então a transformada de Laplace é fundamental. Mas são transformadas que pegam alguma coisa no nosso espaço, que estamos aqui agora, e transformam ela para um outro espaço, né? O que a transformada de Fourier faz? Ela pega o sinal do tempo e transforma para a frequência. O que a transformada de Laplace faz? Ela pega o sinal do tempo e transforma para o plano S. O que a transformada de Wavelet faz? Faz uma coisa. Existem vários tipos de transformadas. Para que servem as transformadas? As transformadas servem para que facilite de alguma coisa, ou na forma de visualização, ou na forma de cálculo, de facilite alguma coisa para você, de você utilizar essa transformada
para que te jogue para outro lugar que você consiga visualizar coisas que você não consegue visualizar na nossa dimensão. Tá? Então, por que você usa a transformada de Laplace? A transformada de Laplace, ela serve para resolver problemas, principalmente, né, de equações diferenciais, que é um negócio meio chato, que você tem que lembrar, sabe? Solução homogênea, solução particular. Vocês estudaram assim em cálculo, lembra disso? Não? Acho que sim. Lembra, né? Vocês tinham um negócio que tinha para resolver equações diferenciais, dá um trabalho danado. A transformada de Laplace, o que ela faz? Você pega aquela equação diferencial, transforma para Laplace, ou faz os cálculos lá no Laplace, que não vai ter nada de diferenciais, soma, equação de segundo grau, faz tudo lá em Laplace, e depois você retorna o tempo. Então você resolve equações diferenciais com uma facilidade muito grande, utilizando a transformada de Laplace. E o Laplace, ela tem uma característica que se assemelha a Fourier, que quando você pega o S da transformada de Laplace e transforma em J ômega, ou seja, ômega é 2πf, né? Ou seja, transforma em frequência, a transformada de Laplace vira uma transformada de Fourier. É como se fosse, uma grosseiramente falando, que o transformada de Laplace é transformado em Fourier. E essa é uma discussão que houve na época dos dois, né? Os dois tinham uma discussão muito grande, né? Porque o Fourier e o Laplace foram contemporâneos. E eles já se davam também. Diz no livro do Lattes lá que eles não eram tão amigos assim. Principalmente porque eram dois caras feras, né? Que discutiam as coisas. Não, a série de Fourier é melhor que a série da transformada de Laplace. A transformada de Fourier é melhor que a... Aí ficava essa discussão. Mas na verdade, no fundo, a transformada de Fourier é uma coisa que não existe nada igual, ou seja, é realmente uma transformada que tem um conceito perfeito. Enquanto a transformada de Laplace, ela tem algumas falhas. Mas ao mesmo tempo, a transformada de Laplace é mais usada que a transformada de Fourier. Na prática, vamos dizer assim, a transformada de Laplace é mais usada que a transformada de Fourier em alguns aspectos para a gente da engenharia. Mas essa transformada de Fourier, ela não possui nenhum conceito que dê margem para o erro, o que a Laplace tem. Isso é provado quando eu faço essa prova lá quando eu dou aula de sinais e sistemas, eu mostro o que a transformada de Laplace falha para alguns casos na conversão, enquanto que o Fourier não falha. Entendeu? Em resumo, vamos voltar para o Fourier aqui, não ficar falando da história dos dois, do Fourier e da Laplace, mas a ideia era que eles fazem isso, tá? Então o teorema de Fourier é muito simples. Esse é o teorema, né? O teorema é aquela coisa que o cara provou e a gente não precisa te questionar nada. É um teorema que está bem consolidado no meio acadêmico, né? Qualquer forma de onda periódica no tempo pode ser representada na forma de somas de senos e cossenos. Então, a minha voz, quando eu estou falando aqui, o instrumento musical, quando está sendo tocado, aquelas ondas acabam gerando ondas, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando, e aí está gerando ondas, né? E aí, o espectro dessa onda que eu estou falando aqui, ele tem que ser feito através da série de Fourier, ou da transformada de Fourier. Certo? E aí vai gerar um espectro da minha voz. Vai gerar um espectro da minha voz. Então, por isso, só que, vou fazer, a Pardal está falando ali, eu estou fazendo o espectro da voz. Não tem como, não sei o que, eu vou falar instantaneamente, eu estou falando um monte de coisa ali, eu não consigo fazer isso. Mas a ideia da série de Fourier é justamente entender como que é feito essa coisa que o Pardal está falando e está sendo transformado. Como que é feito isso, da série de Fourier? Se o sinal for um sinal mais constante, né, como por exemplo o seno, onda quadrada, onda triangular, aí não tem erro, você consegue fazer isso aí manualmente. Quando a onda é mais aleatória, né, como a voz, a minha voz, a voz do Pardal, ou o instrumento que o Pardal toca, que a gente fala, para que esse espectro fosse gerado, aí a gente precisa de um espectrômetro. Esse espectrômetro, né, ele faz a série de Fourier rápida. Ele faz o que a gente chama de FFT. Fast Fourier transforma. Tá certo? Aí eu vou gerar instantaneamente. Mas no final das contas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coleta de dados, do que o Pardal falou, tirando a foto do que ele falou, no tempo que a amostragem, e calcula o espectro. Tira uma foto,
cálculo do espectro. E no final das contas, é tão rápido que você não consegue perceber que aquilo na verdade está sendo como se fosse fotografias. E ele está calculando o tempo todo o espectro da voz do pardal. Tá chegando, o pardal está falando e ele está pegando a amostra e botando, pegando a amostra e botando. Só que ele está fazendo o cálculo, ele, o cálculo do FFT. Que teoricamente é o processo de cálculo que tem esse aqui, né? Se vocês fossem fazer a matéria para você ensinar, eu vou mostrar para vocês que eu usei essas fórmulas analógicas para transformar elas para digitais e a gente conseguir fazer um algoritmo no computador para fazer esse cálculo da série de Fourier através do computador. Ou seja, vai a série de Fourier, o Fourier transforma. Tá? Então o que ele diz aqui? Um exemplo desse teorema é mostrado abaixo, em forma de onda aparentemente estranha. Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Eu estou dizendo que essa onda aqui, esse sinal, ele é representado. Que o sinal é a soma de um valor, que ele chama de A0, e um somatório de sinais em cosseno e sinais em seno. Tá? Esse valor aqui é o nosso valor médio do sinal periódico. Esse valor aqui é o valor que está seguindo os nossos cossenos aqui. E aqui é os nossos senos. Vocês vão ver aqui que existe um número aqui, que é a questão de N, que é, na verdade, o número do nosso harmônico. Tá? Então, sabe que esse somatório aqui ele vai de 1A ao infinito. Então, qualquer onda periódica que não seja senoide, tem harmônicos até o infinito. Até o infinito. Então, quando você fala aqui, ó, que esse cara aqui é 2, significa que esse cara aqui é o segundo harmônico, tanto para o seno quanto para o cosseno. E a gente vai ver isso na prática. Então, aqui, ó. Então, f de t é a função de ser desenvolvida, o A0 é o valor médio, né? A N e N são os coeficientes da série de Fourier, e o ômega 0 é a frequência angular de f de t. Esse ômega 0 aqui, na verdade, é a frequência que a gente chama de frequência fundamental. Tá? Então, como é que a gente calcula isso, né? Como é que a gente calcula o A0, o AN, o BN e o ômega 0, né? O ômega 0 é fácil, que é a frequência fundamental. Então, o sinal tem uma periodicidade, a gente sabe qual a frequência que ele vai estar. Como é que a gente calcula os outros coeficientes? O A0 a gente calcula por essa equação aqui, então na verdade vai tirar o valor médio. Então se você pega o valor de um multímetro, se um sinal é periódico, você pega o valor do multímetro, o valor que está dando no valor do multímetro é esse valor aqui. Esse valor aqui é o valor dos coeficientes que são seguidos pelo cosseno, e o BN são os valores que estão seguindo os cossenos. Tá? Uma informação relevante, né, que é bastante relevante em série de Fourier, e é indevida. Tem uma redução dessa fórmula aqui? Não. Tem. O que tem aqui é o seguinte: você tem algumas regras que você pode seguir, em que, teoricamente, vocês teriam que fazer toda a onda periódica, vocês têm que fazer esse cálculo aqui. Mas existem algumas regras que vocês podem utilizar, e é fundamental que vocês entendam bem essas regras, porque calcular uma integral dessa, dependendo do tipo de onda, vai demandar um tempo bastante grande. E tem algumas regras que fazem com que você não precise calcular essas integrais. Então você tem que ter muito bem o conceito bem consolidado, porque fazer uma integral dessa aqui sem a necessidade vai fazer você gastar um tempo numa prova que vai ser um problema. Que provavelmente o tempo que você tem de prova não é um tempo que daria talvez para você fazer toda hora essas integrais para cada questão, entendeu? Então, esses conceitos são importantes. Um deles é esse aqui. O sinal de x será chamado de par quando x menos t é igual a x de t. E ímpar quando x de menos t é x de menos x de t. Então, isso aqui é uma onda par e isso aqui é uma onda que a gente chama de ímpar. Então, o fato 3 é o seguinte: o termo B, ele é nulo.
você não precisa calcular essa integral aqui. Essa integral é nula automaticamente. E que se o sinal ele é ímpar, o A, você não precisa mais calcular esse cara aqui. E mais ainda, que não está escrito aqui, se essa onda ela for simétrica com relação ao eixo do tempo, o nível dela é nulo, então você não precisa calcular essa onda desse cara aqui também. Ok? Então vai ter ondas que você só precisa usar de repente calcular um desses integrais. Não precisa calcular demais. Beleza? E na verdade, é como se a partir dessa página aqui, acabou a matéria. Acabou. Vocês já estão prontos para fazer a prova. Tá? Teoricamente agora é pronto para fazer a prova. Não tem mais nada para falar aqui. Escorreteu isso. Não? Escorreteu isso. Mas não tem mais nada para fazer. Porque a série de Fourier é apenas isso. São, na verdade, essas três equações aqui, mais essa aqui de cima, que é a fórmula geral. Tá claro isso? Depois de fazer as três, joga aí. E joga aí. Perfeito. Gostei disso. Foi muito bem colocado. Porque parece que não, mas esse que você falou é muito importante, quase ninguém faz. Você não jogar. Não é nada. Não valeu a questão. Não, tem gente que acha que terminou, achou isso aqui, ó, acabou. Não é isso. Ela em cima coloca zero. Você vai colocar. Não. Dependendo se Na verdade, essa equação aqui é infinita. Não, sim, eu estou falando, por exemplo, no caso de que a gente não precisa calcular o A zero. Vai ficar zero mais. Aqui fica zero. Isso. Então, no final das contas, é só isso. Você foi só isso. Só saber fazer integral bonitinho, feito. Mas só que não precisa saber fazer integral da forma que você aprendeu em cálculo. Porque eu vão te dar a tabela. Vocês vão ver lá na plataforma que eu coloquei uma tabela de integral lá para vocês. Que tem, teoricamente, as integrais que você precisa para fazer a prova. Certo? Falou da equação do caminho. Isso, na verdade a gente vai montar. Vamos fazer uns exemplos aqui, né? A gente vai ver como fazer isso. Só que essa onda aqui, eu não vou fazer ela agora aqui, vou fazer outras. Tá? Vou fazer a mais simples, outros para a gente começar do zero, né? Começar mais simples. Porque eu já começo na mochila, começo com a aula talvez a mais difícil de todas, que é a minha onda. Mas é que é mais interessante, né? Porque na verdade nosso dia a dia, né? Edificadores, né? Já não completa, minha onda, isso é interessante. Até a onda completa é melhor do que essa aqui é a pior de todas. Não é assim com certeza que eu tô. Não, acho que a gente pode falar que não precisa ver na Hã? E tem que representar no desenho a forma de onda também? Não, a forma de onda eu dou normalmente. Então, mas eu tenho que representar em desenho? Não, normalmente eu te dou a forma de onda. Eu te dou a forma de onda. Vai estar na prova. Você calcula a série de Fourier. Você calcula o espectro. O desenho que você vai ter que fazer é de espectro. O que você está fazendo é o seguinte: esse onda aqui, ela tá. Isso aqui é uma onda, que onda é essa? Minha onda, né? Que? A gente está dando minha onda. Ele está no tempo ou está na frequência? Qual a frequência dele? Qual é o espectro de frequência dele? Qual é o espectro de frequência desse sinal aqui? Você sabe? Não, é isso. É isso que você vai ver. Eu quero saber o seguinte: qual é o espectro desse cara aqui? Eu estou com uma onda aqui, e qual é o espectro que ele tem? Tá certo? É isso que é o nosso desafio. Fazer isso. Hã? Não, você não vai fazer isso. Esquece isso. Se o colega lá fez isso com vocês, eu não vou fazer essa coisa com vocês. Vocês não vão aprender integral aqui, vocês não vão aprender integral. Então, não tiver implicações. E aqui é tensão. Tensão e aqui é tempo. Tá? Parecidas, ondas parecidas, mas com sete frequências diferentes. Aí você, por exemplo, tem outra onda, por exemplo, essa onda aqui, ó. Parecidas, mas sete frequências diferentes. Então não adianta eu falar pra você, você vai falar assim, porra, legal, peguei essa aqui, aí você faz igual, eu decorei, eu fiz igual, eu fiz essa aqui na sala, aí caiu essa, Entendi, a forma de onda quadrada, mas tem mais características diferentes. Mas é
Isso, ó. É uma hora quadrada? Mas só que ela tem um intervalo. Como é que você sai dessa? Entendeu? Isso aqui parece isso, mas não é a mesma coisa. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma simplesinha. Deixa eu explicar primeiro. Eu gosto de falar um negócio muito da forma mais prática das coisas, entendeu? Então, o que vocês definem como função par e função ímpar? Aquele texto que eu coloquei anteriormente é um texto, né? É meio assim, porra, como eu vou definir isso, né? Porra, você fala assim, x menos t igual a x de t. E quando x menos t igual a x de menos x de t. É um negócio que, quando eu primeiro escolhi isso, eu também fiquei assim, porra, coisa esquisita isso, né? Para ser uma onda par. E aí parece aqui, ó, é simplesinho, uma linha só, tá vendo? Tá vendo? Uma linha só. Né? Mas tem bastante coisa aqui, né? Mas eu vou tentar simplificar para vocês, tá? Quando você fala de uma onda seno, puramente seno, sem nada, sem nenhuma mudança de fase, tá? O que você tem o seguinte, essa onda aqui, ó. Isso aqui é uma onda seno pura, ou seja, sem fase, com fase nula. Isso aqui é um seno puro. Isso aqui é um cosseno puro. Isso é um cosseno puro. Então, isso é um cosseno e isso é um seno. São grandes diferenças dos dois? Hã? O eixo, né? Aqui é o zero, né? Vocês estão vendo que aqui o seno, ele, né, usa o eixo como se fosse nessa linha aqui, né? E no caso do cosseno, ele tem esse cara aqui. E vocês vão observar que, por justamente parecer com o seno, ou parecer com o cosseno, faz com que eu tenha os termos em seno ou os termos em cosseno na série de Fourier. O termo seno, quem é? É o B. E o termo em cosseno é o termo em A. Então a onda ímpar, ela só possui senos. E os termos, e a onda par, tem termos em cosseno. Beleza? Beleza? Então a onda par, os termos BK, que são termos em seno, e os termos ímpar, os termos AK, são zero. Então eu vou escrever aqui as equações da série de Fourier. Isso tem que estar no sangue, tá certo? Tem que estar no sangue. Então vamos lá. Qual é o teorema de Fourier? O que diz o teorema de Fourier? Ele diz o seguinte: que uma onda periódica pode ser representada com um valor médio, né? Mais um somatório de n igual a 1 até o infinito de AN cosseno de n ômega 0 t mais Bn seno de n ômega 0 t. Essa é a primeira equação, a equação principal. E temos o valor do A zero. Quem é o A zero? A zero é 1 sobre t, integral de 0 a t, de f de t, dt. O que é o AN? O AN é 2 sobre t, integral de 0 a t, de f
seno de N ômega 0 T dt. Então isso aqui tem que estar no sangue, né? Que a equação lá em cima. Ok? Essas 4 equações praticamente resumem a série de Fourier. Beleza? Resume a série de Fourier. Teoricamente é isso que vocês precisam para resolver os seus problemas. Obviamente as integrais a gente vai dar a tabela, vocês vão trazer a tabela, ou a gente vai botar na prova lá e ver o que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer isso aí. Tá? Então, o que diz aquela onda par? A onda par aqui, ó. O par. O x de menos t é igual ao x de t. Então essa onda aqui é o nosso x de t. Vamos agora colocar o variável x de t aqui. Então esse aqui é o meu x de t. Ou seja, o x em função do tempo. X em função do tempo. Tá certo? O que diz a onda par? Que o x par. O que diz lá? X par é igual a menos t. X de Menos t. o x de menos t é igual a X de t. E o que diz o ímpar? X de menos t igual a menos x de t. X de menos t é igual a menos x de t. Tá vendo? Então vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Ó, a onda par, ele diz que o termo em B são nulos. Os termos em B estão ligados com que termo? Senos ou cossenos? Senos. Então põe isso na cabeça de vocês. Gravaram isso? Os B's estão ligados aos senos. E os A's estão ligados aos cossenos. Isso daqui é o quê? Seno ou cosseno? Isso aqui na verdade é x de t cosseno de t. Essa onda aqui é x de t seno de t. A de baixo é espelhada. Hã? A de baixo é espelhada. Espelhada assim, você tá? E essa espelhada assim? Então essa na verdade é como se fosse esse eixo aqui, né? Isso que fosse esse eixo. É isso que você está dizendo? Hã? Eu da onda de baixo ser espelhada, por isso é cosseno. Não, é cosseno. Isso aqui é uma cosseno. Se você botar uma cosseno, se você botar uma cosseno lá na matemática, é isso aqui. Isso aqui é o cosseno. Cosseno, tá bom. Quem lembra da trigonometria, né? Cosseno de zero, quanto que é? Cosseno de zero. 1. Lembra que isso aqui na verdade é uma trigonometria, né? Isso aqui é menos 1. Isso aqui é 1. Isso aqui é menos 1. Aqui, ó, 0. Aqui, completei um período. Ó, um período. Repetiu um ano. Então aqui é 2π. Aqui é o quê? Pi sobre? Não, pi. Aqui é pi sobre 2. Aqui é o quê? 3π sobre 2. Aqui é 0. Aí ele completa o 5 aqui. 2π. Então aqui é o quê? Pi. Aqui é o quê? 3π sobre 2. E aqui é o quê? Pi sobre 2. Qual é o seno de 90? Seno de 90? Hã? Seno de 90. Vocês têm que saber. Isso aí é... Pode fazer o cálculo, Luiz. Pode fazer o cálculo. Então faz o cálculo, então. Para vocês verem. Seno de 180, 0. Isso é a onda que você tem na sua calculadora aí. Vou botar 180 graus. Seno, 0. Se você botar seno de
cosseno faz o mundo. A mesma coisa acontece com o cosseno. Cosseno de zero. É isso, né? Se vocês quiserem, eu posso até colocar aqui, não é. Que na verdade isso aqui não é do círculo grau de vocês, mas só para lembrar vocês. A trigonometria é baseada nesse círculo, né? A trigonometria é baseada nesse círculo. Então aqui, ó, é como se fosse o círculo de Darwin. Então aqui é 1, aqui é menos 1, aqui seria o 0, aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Certo? O cosseno é a projeção desse raio aqui no eixo desse eixo aqui. E o seno é nesse eixo aqui. Então aqui, ó, esse aqui é o valor, vamos dizer assim, é o seno. E aqui é o cosseno. Então, e aqui é o ângulo. Vamos dizer assim, perto. Então, quando você fala assim, ó, o cosseno e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Porque se você pegar esse valor aqui, ó, a projeção desse raio aqui dá raiz de 2 sobre 2. Se você fizer a projeção desse raio aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, à medida que você está elevando o ângulo, ó, estou elevando o ângulo, ó, o ângulo vai chegar a 90 graus, a parte seno fica quanto? 1. E a parte cosseno? 0. E aí, à medida que você vai fazendo isso, é o vai dar o seno e o cosseno vocês estão calculando no computador. Esse círculo aqui define o que vocês estão vendo no seu computador aí. Então, o seno de 30 vai ser maior ou menor que o seno de 60? O 30 vai ser maior ou menor que o seno? Vai ser maior. O seno é a projeção aqui. Então, vai ser maior. O de 30, o de 60 foi o quê? O seno é maior. Vai ser maior. Por quê? Seno de quê? 60. Seno de 60 vai ser maior, porque ele vai estar aqui e a projeção dele vai estar aqui. Entendeu? Então, na verdade, essa projeção é esse círculo trigonométrico aqui. Tá certo? Que é, na verdade, isso aqui. Isso aqui é um círculo que define isso aqui. Tá bom? Agora vamos voltar para o nosso onda par ou ímpar. O par, o x de menos t é igual a x de t. E o ímpar é x de menos t é igual a x menos x de t. Observe o seguinte, vamos supor aqui que eu pego um valor aqui, esse valor aqui que a gente chama de t. Eu vou chamar de t, tá? Eu vou zero aqui em cima. Eu vou chamar de t. O x, vamos supor que aqui o valor aqui seja 0,8. Então, o x de 0,8, o x de... Vou botar aqui que esse aqui fosse, sei lá, fosse 1. Aqui sobre 2 vai dar... vamos supor que fosse 1. E no 1 desce 0,8 ali, supondo, tá? Tem que pegar o calculador aí, não vou fazer isso. Então, o x de 1 vale quanto? O x de 1. X de 1 vale quanto? 0,8. 0,8. E aí ele fala o seguinte: o x de 1 é 0,8. Aí ele fala que o x de menos 1 também é igual a 0,8. Aí vamos lá. Aqui é 1. E aqui é menos 1. Então o x de menos 1 vale quanto? 0,8. Menos 0,8. 0,8. Aqui o x de 1 é 0,8. O x de menos 1 é 0,8. É menos 0,8. Menos, né? Menos 0,8. É ou não é par? O x de 1 é igual ao x de menos 1? É? É? 0,8 igual a menos 0,8? 0,8 igual a menos 0,8? É? Então ela não é uma onda par. Ela não é uma onda par. Entenderam? Então vamos ver se ela é ímpar. Vamos ver se ela é ímpar. O que diz a onda
que o x de menos t é igual ao menos x de t. Então, o x de menos t, vamos chamar o x de menos 1. Quanto vai o x de menos 1? É igual ao x menos x de 1. É igual? Então essa onda é o quê? Ímpar. Logicamente essa onda aqui é o quê? Par. Ó, vamos pegar agora aqui, ó. 1 e menos 1. O x de t é igual ao x de menos t. Olha lá. X de t é igual ao x de menos t. Ele é uma onda. O quê? Par. Vou botar agora matematicamente falando. Ó. Nessa onda aqui, ó, o ímpar. X de 1 é igual a x de menos 1. Desculpa. Ou você pode ter aqui o sinal negativo, tá? Só o sinal aqui, tá? Vê se isso aqui embaixo, ó, x de 1. X de 1 é igual ao menos x. Olhando agora graficamente, sem precisar pensar muito nisso que eu estou falando aqui, nessa matemática analítica. Rebateu aqui. É o quê? Rebateu aqui. Invertido. Ímpar. Rebateu aqui. Espelhado. Par. Hã? Não foi isso que eu tinha falado. Quem? Não, foi isso. Rebateu aqui. Par. Rebateu aqui. Nesses dois quadrantes. E nesses dois quadrantes. Você vai que essa onda para lá é igual a essa onda para cá. Essa aqui não, é como se essa onda aqui fosse para assim. Olhando agora graficamente. Olhando analiticamente, é isso aqui. Olhando graficamente, é isso aqui. Quando isso acontece, quando acontece isso aqui, eu não vou calcular quem? O seno ou o cosseno? Quando acontece isso aqui. Essa onda aqui é o quê? Cosseno ou seno? Você falou que o par. Ela é um cosseno, então essa onda par. A onda cosseno tem uma onda par. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter termos e seno. Essa onda aqui é uma onda o quê? Ímpar. O seno é uma onda ímpar. Então eu vou ter termos em quê? Cosseno, o outro eu não vou ter. Entendeu? Então esse cara aqui, as outras sistemas aqui, elas se assemelham a uma onda seno. Essas ondas aqui se assemelham a uma onda cosseno. Entendeu? De forma mais objetiva e prática, entendeu?